Olá, boa tarde. Você que acompanha o programa Voz de Pinheiro, nós recebemos várias ligações aí e mensagens via WhatsApp, a população reclamando aí sobre o aumento do gás de cozinha. E a gente se encontra aqui no Procon de Pinheiro. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ítalo Sodré, para que ele fale um pouquinho o que o Procon está fazendo em relação a esse aumento do gás de cozinha. Doutor Ítalo, o que o Procon está realizando para que esclareça um pouquinho o que está sendo feito com o aumento do gás de cozinha aqui na região de Pinheiro? Primeiramente, cumprimentar a todos que fazem parte da audiência aí do programa e dizer que desde o momento em que assumimos aqui a coordenação da unidade do Procon aqui em Pinheiro, várias medidas já foram tomadas para buscarmos a redução desse valor. Primeiramente, informar que todos os revendedores do GLP 13 quilos, que é popularmente conhecido como gás de cozinha, já foram notificados e obrigatoriamente deverão apresentar informações para este instituto. Aqueles que se negarem a apresentar ou aqueles que apresentarem informações aquém do que foi solicitado vão, com toda certeza, sofrer as penalidades administrativas que couberem para o caso. Em relação ao preço do botijão de gás, eu queria esclarecer para a população que o preço do botijão, não só do botijão de gás, mas o preço do combustível, de todo produto ou serviço, ele fica uma situação muito delicada, porque hoje na nossa Constituição Federal nós temos um princípio, o princípio da livre iniciativa. E com base nele, alguns fornecedores às vezes fazem uso desse princípio para elevar de forma abusiva o preço dos seus produtos ou serviços. Esclarecemos para esse tipo de fornecedor que estamos atentos, que estamos antenados nessa situação e, com base nas respostas que serão apresentadas, esclarecer que vão ser analisadas de forma minuciosa. Nós temos uma equipe jurídica especializada na nossa sede em São Luís, que é responsável por analisar e detectar toda e qualquer falha ou qualquer irregularidade no manuseio dessas informações. A partir do momento que todos apresentarem essas informações, a gente vai poder dar uma resposta ainda mais expressiva e, se for o caso, fazer determinação da redução do valor. Por que eu coloco "se for o caso"? Pessoal, infelizmente hoje, na nossa realidade, é noticiado em todos os veículos de comunicação que o próprio governo federal, o governo que é responsável por permitir ou não aumentos em relação a bens como combustível, como botijão de gás, ele tem permitido certos aumentos. Aqueles fornecedores que estão aumentando o valor do seu produto dentro dos limites permitidos pelo governo federal, que eles não fiquem preocupados, porque, apesar desse aumento, nenhum de nós ficarmos satisfeitos com essa situação, eles até então são permitidos porque o próprio governo federal deu esse permissivo. Aqueles fornecedores que elevarem o preço dos seus produtos ou serviços, fantasiando ou ludibriando o consumidor, que foi com base nesses aumentos permitidos pelo governo federal, mas eles elevarem para além disso, eles podem ter certeza que eles vão ter sanções administrativas em relação a essas condutas abusivas e, além disso, a determinação da redução do valor para aquele valor que foi além do permitido. Doutor, em agosto teve uma operação com todo o gás e Pinheiro participou dessa operação, né? A operação com todo o gás é a nossa operação aí, encabeçada pelo Procon, que é responsável por analisar todas as questões, não só o valor, como a segurança, o armazenamento, e aí é um ponto importante porque a gente deve adentrar a questão da revenda ilegal. Muitas das vezes o fornecedor ele tem que elevar o preço do seu produto, porque em paralelo a ele a gente tem a venda ilegal. Eu peço aos consumidores que, apesar de num primeiro momento esse revendedor ilegal ele parecer ser mais vantajoso, ele não é. Ele expõe os consumidores a perigo e ele acaba produzindo uma competição de forma discrepante. O revendedor ilegal, ele não paga tributos, ele não oferece segurança ao consumidor e tudo isso gera um prejuízo. Quero de antemão pedir para toda a população que nos assiste, aproveitar toda a audiência desse canal, formalizem suas reclamações, tanto em relação ao preço do produto que vocês estão achando elevado, como também nos informem os pontos de venda ilegal. Diversos pontos do Maranhão nós já tivemos deflagrado em parceria com o Ministério Público, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, operações no sentido de inviabilizar essa revenda ilegal.
que de todo modo prejudica a nossa sociedade e acaba prejudicando de forma principal você, consumidor final. Então, por gentileza, formalizem suas reclamações, nos indiquem os pontos de revenda ilegal. Através desses pontos, a gente pode conseguir que aquele revendedor legal, aquele que paga imposto, aquele que paga os seus tributos, a gente pode conseguir uma diminuição no valor da revenda final. E então, a Operação Batismo vai muito além do preço dos produtos. A gente visa também a segurança, a gente visa a economia de um modo geral. Essa operação ela culminou em audiência pública. Então, em Pinheiro também seria importantíssimo, né, acontecer uma audiência pública, porque qualquer ajuda é bem-vinda, né? A Câmara Municipal, o Ministério Público, o PROCON, enfim, todo mundo junto para trabalhar em prol da população de Pinheiro, né? Em relação às audiências públicas, são sim muito bem-vindas. Já participamos, inclusive, depois da nossa chegada aqui no município, de uma audiência pública para tratar do serviço bancário. É um serviço muito delicado aqui na nossa realidade. O nosso presidente Duarte Juninho ele se fez presente. Estamos sim abertos. É um convite de imediato que a gente já aceita. De antemão, a gente já se faz presente em eventual situação que seja promovida pela Câmara de Vereadores. Tudo isso, toda essa união de esforços, visa com que a gente juntos consiga dar uma melhor situação para a nossa população, para os nossos consumidores. Então, o eventual convite a ser feito pela Câmara Municipal, desde já, tem o apoio do PROCON Maranhão, porque a gente entende que eventos como esse, audiências públicas, debates, toda e qualquer manifestação que vise a resolução do problema é do nosso interesse. Então, se a Câmara Municipal quiser que o PROCON se faça presente, até inclusive com dados mais precisos a respeito da operação com todo o gás, da operação que visa combater aumentos abusivos em relação ao preço do gás de cozinha, o PROCON Maranhão, desde já, informa que tem interesse de participar e aprova e aplaude esse tipo de atitude. Ok. Então tá aí, gente. Vocês viram o doutor Ítalo Sodré esclarecendo que o PROCON está fiscalizando sim esse aumento aí do gás de cozinha. E amanhã nós iremos fazer uma matéria completa com a participação da população aí para todos os nossos telespectadores. Voltamos aos estudos, é com você, Flávio Rocha.